Devocionais de fé, esperança e amor. Graça e paz, queridos irmãos. Muito bom falar com os irmãos novamente e dessa vez através das nossas devocionais, não é verdade? Então nós vamos para a devocional de hoje e eu queria que você abrisse comigo, por favor, no livro de Ruth, né? O livro lá do Antigo Testamento, Josué, Juízes, Ruth. Então eu queria que você abrisse no livro de Ruth, no capítulo 2. E eu queria ler com você os 3 primeiros versos somente, mas eu queria encorajar você a ler na sua casa, com a sua família, a ler sozinho, a fazer um estudo nesse livro, que é um livro maravilhoso, mostrando como Deus providencia, como Deus cuida, como Deus sustenta, como os nossos planos, muitas vezes os acidentes, e uma palavrinha que aparece ali, o acaso, a casualidade, né, aos nossos olhos, está debaixo dos planos do Senhor. Então, versículo 1 do capítulo 2 do livro de Ruth. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Queria que você voltasse os olhos comigo no capítulo 1 do livro de Ruth, e esse período, queridos, nós estamos no período dos juízes. Era característico no período dos juízes, período ali onde Deus julgava a nação através dos juízes que eram levantados por ele. Mas o livro de Juízes termina dizendo que cada um fazia o que achava mais certo. Cada um fazia de acordo com os seus conceitos, mas não foi isso que Deus estabeleceu. E olha só, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. No dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Aqui, queridos, esse homem era de Belém. O significado de Belém é casa de pão. Então está faltando pão na casa de pão. Por que isso está acontecendo? Em Deuteronômio 28, Deus explica ao povo: bendito vai ser a tua maçadeira, bendito ao entrares, ao saíres, se vocês atentarem à minha lei, se vocês me obedecerem. No mesmo capítulo 28, a partir lá do versículo 15, ele diz: a ponto que, porém, se vocês não obedecerem, vai faltar algo para vocês. Vai faltar para a sua maçadeira. Vai faltar, o fruto da terra de vocês vai ser maldito, ao invés de vocês obedecerem e esse fruto ser bendito. Ou seja, queridos, Elimeleque de Belém, de Judá, ele deveria refletir sobre isso e falar: peraí, está faltando pão na casa de pão. Vamos orar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus quem cuida de todas as coisas. O que está acontecendo? Mas não. Elimeleque decide sair de Belém, decide sair da casa de pão para ir morar em Moabe. Moabe tinha uma característica, queridos. Moabe é a terra que se formou após o incesto das filhas de Ló. Moabe e Amon, as 2 nações. Então, aqui Elimeleque toma essa decisão. O cuidado que nós devemos ter quando nós passamos por situações difíceis. As nossas decisões, o peso que nós damos para as nossas decisões quando as situações não nos favorecem, quando as situações nos preocupam. Nós devemos entender que Deus continua cuidando de todas as coisas e cuidando de nós. Elimeleque decide sair com a sua esposa e seus 2 filhos. Esse homem sai e vai morar em Moabe. Só que essa família, acontece uma tragédia nessa família. Esse homem acaba falecendo. Os seus 2 filhos, eles se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Só que esses homens acabam morrendo também. Então fica Noemi com as suas 2 noras, né? Orfa e Ruth. E o que seria agora dessa mulher? E o que seria agora dessa família? A decisão de Noemi foi falar para as suas noras: olha, voltem para as suas famílias.
Porque como vocês serão resgatadas, como vocês agora terão um novo casamento, eu já sou idosa, como é que eu vou ter filhos? E ainda se eu tivesse, vocês vão esperar eles crescerem para poder casar-se com eles? Então voltem para suas famílias. Órfã decide voltar para sua família, mas Ruth decide seguir a Noemi. E ela diz lá no versículo 16, disse porém Ruth, não me instes, não insista minha sogra, para que te deixe e me obrigues, não me obrigues a não te seguir. Por quê? Porque aonde quer que fores, eu irei. Irei eu, onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo e o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e serei e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi de todo, que estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. E aí Ruth acompanha a Noemi. Agora tá essa mulher com a sua nora e volta para ajudar. É interessante quando ela encontra as pessoas lá, elas chegam até Belém, voltando para a sua cidade, a cidade, queridos, ali, olha que interessante, as mulheres ali, diziam para ela, não é essa Noemi? E é tomada de comoção aquelas pessoas com a tragédia que se acometeu com essa família. Noemi responde, olha, não me chamareis mais Noemi, que é agradável o significado do nome dela, mas chamai-me de Mara, Por quê? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Olha o que ela diz, versículo 21 ainda do capítulo 1, preste atenção. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois me chamarei Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, a estrangeira, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Ou seja, essa mulher volta e reconhece que as coisas que se acometeram à vida dela não fugiram do controle do Senhor. Ela realmente foi acometida por essa tragédia, mas ela sabia que Deus é o Todo-Poderoso. A decisão do seu marido de sair da casa de pão, de sair de Belém e partir para Moabe, o cuidado que nós devemos ter, queridos, mais uma vez nós frisamos isso, nos momentos difíceis da nossa vida, nós devemos entender que Deus continua sendo todo-poderoso, e Noemi reconhece aqui que Deus é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso, Deus sabia de tudo, Deus está no controle de tudo. É isso que Noemi diz aqui. E agora está essa mulher com a sua nora. E nós entramos no capítulo 2, os versos da nossa meditação. Tinha Noemi um parente de seu marido, que era senhor de muitos bens. Ou seja, havia uma esperança, para Noemi. Um resgatador. Mas como viria esse resgatador? Por isso que eu te encorajo a ler o livro de Ruth, esses 4 capítulos na sua casa. Esse homem se chamava Boaz. Esse homem poderia ser sim o resgatador. O livro nos relata isso. E é isso que vai acontecer. Mas olha que interessante, queridos. Ruth, que voltou com a sua sogra, disse a Noemi, minha sogra, deixe-me ir ao campo e eu vou apanhar espigas, atrás daqueles que me favorecer. Ou seja, eu como estrangeira, eu preciso cuidar da senhora, preciso cuidar de nós. Então havia uma lei lá em Levítico 19 que os cereais que caíssem, as espigas que caíssem, não era para ser para os segadores pegarem essas espigas. E deixem, se elas caíram, vai ser para o estrangeiro e para o pobre. Era uma misericórdia do Senhor, o sustento do Senhor. E Ruth é beneficiada por essa lei que o Senhor instituiu. E ela foi buscar ali os cereais para alimento, agora das duas, tanto dela como a sua sogra. Mas, queridos, algo impressionante. Noemi fala, vai filha, então faça isso. Ela se foi ao campo e apanhava após os segadores. Mas, por acaso, por acidente, por casualidade, algumas traduções, casualmente, ela entrou na parte que pertencia a Boaz.
Ou seja, queridos, no pensamento de Ruth, né, ela queria sustentar a sua nora, sustentar ela, ter alimento para as duas. Mas nos planos de Deus estava o cuidado com aquela família. Nos planos de Deus estava no resgate. E essa mulher, Ruth, se torna, queridos, a bisavó do rei Davi. Olha só que interessante. No final do versículo 3 diz: o qual era da família de Elimeleque. Ela cai, né? Aparece casualmente no campo de Boaz, nos olhos dela. Nos olhos dela era um acaso, né? E aos olhos de Deus era o plano do Senhor. Por isso que Noemi diz que aquilo que estava acontecendo para a vida dela, aquela tragédia, sim, estava no controle do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso agora iria suprir aquelas duas mulheres. Mas, queridos, no final do capítulo 4, diz algo impressionante, como eu já adiantei para você, sobre Ruth ser a bisavó de Davi. Olha só, finalzinho do capítulo 4, versículo 18. Pois são essas gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou Davi. Nos planos de Deus estaria sim que Ruth estaria lá no campo de Boaz. E esse Boaz passa a ser o resgatador de Ruth. E ele não era o primeiro, então por isso que eu te encorajo a ler no capítulo 4, vai explicar para a gente. Ele passa a ser o resgatador de Ruth. Mas, queridos, não só isso, e algo importante para nós vermos, em Mateus capítulo 1, eu vou ler alguns versos da genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, o rei Davi a Salomão, e a sequência até chegar no nosso Senhor Jesus Cristo. Ruth entra na genealogia do nosso Salvador. Então, queridos, nós estamos passando por uma situação difícil, onde nós não podemos nos reunir como igreja. Nós estamos passando por momentos onde devemos ficar confinados, devemos ficar em nossas casas, mas eu quero deixar claro, e essa palavra é para que o desejo do meu coração é que conforte tanto o teu quanto o meu coração. Deus está no controle de todas as coisas. Deus continua sendo todo-poderoso. Então os nossos aparentes acidentes, acasos, estão no controle do Senhor. Assim como Deus sustentou aquela família através daquelas espigas que aquela mulher ia pegar naquele campo para sustentar e cuidar dela e da sua sogra, Deus tinha um plano para aquela mulher. Deus sustenta, assim como sustentou o povo no deserto. Deus cuidou de Ruth. Deus cuidará de você. Deus cuidará de nós. Deus supre as nossas necessidades. Nós precisamos viver perto do Senhor, dependente do Senhor, sabendo que Deus está no controle, Deus continua sendo todo-poderoso. Nós pedimos a Deus, Deus, abrevie esse tempo, para que voltamos a estar em comunhão com os nossos irmãos. Sabemos dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres. Muitas vezes o nosso sustento está sendo afetado. Mas eu queria que você refletisse sobre isso. Deus é o Todo-Poderoso. Deus há de nos suprir. Deus cuida de nós. Meu querido irmão, que você reflita sobre esse texto. Que você reflita sobre esse livro. Como Deus cuidou de Noemi através de Ruth. E como Boaz, resgatando a Ruth, resgata essa família. E como essa família entra na genealogia do nosso Salvador. Isso para mostrar que Deus é todo-poderoso. Deus cuida de nós. Um forte abraço a você. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus. A Palavra de Deus, pelo presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.